Bom, vamos dar continuidade então, e essa é a segunda parte da revisão de orientação a objetos. Muito bem, como pode ser observado aqui no título do slide, tá? Tem uma provocação, né, dizendo aqui que desenvolver software fazendo relação com coisas do mundo real é mais fácil. Né? Mas como saber se estou fazendo um bom design? Né? Então, esse é o principal ponto, tá, da orientação a objetos e da reflexão, né, que essa disciplina ela traz, né, para o curso. Né? Como saber se o design que eu estou fazendo, tá, ele é um design adequado. Quando eu digo design, tá, eu estou dizendo na organização interna do sistema. Tá? Então, no contexto dessa disciplina, quando eu falar sobre um bom design, eu estou me referindo a como é que eu organizo as classes, né, os elementos internos do meu sistema, não apenas classes, mas quaisquer elementos internos que ele tenha, né, de uma forma que seja legal. Também o que eu quero dizer com legal, tá? Eu quero dizer o seguinte: é um sistema em que a organização dele é feita de tal forma que ele atende atributos e qualidade que eu almejo para esse sistema, tá? Então, design aqui significa essa organização dos elementos internos do meu sistema, tá? Em busca de um bom, né, em busca de satisfazer determinados atributos e qualidade que eu estou pleiteando, tá? Então, exemplos rápidos de atributos e qualidades são manutenibilidade, evolutibilidade, tá? Uma escalabilidade adequada, tá? Então, esses são exemplos rápidos, né, de atributos e qualidade para um sistema. Muito bem, então vamos lá. Em termos de definições, né, podemos dizer que orientação a objetos é uma maneira de trazer para dentro de um programa o que realmente ocorre no mundo real. Né? O componente principal da decomposição é o objeto ou a classe que combina estrutura e comportamento em uma única unidade. Então, assim, hoje é bastante natural pensar dessa forma, mas antigamente, quando não haviam linguagens orientadas a objetos, né, estrutura e comportamento eram feitos em módulos separados. Né? Então, o que eu quero dizer com estrutura e comportamento? Estrutura, eu me refiro aos dados, isto é, aos atributos, né, de uma classe, e quando eu falo em comportamento, eu estou me referindo a funções, métodos e operações. Okay? Então, orientação a objetos é uma forma de programação, assim como é a procedimental, orientada a eventos e outras. Okay? Muito bem. Quais são os principais conceitos da orientação a objetos? Então, aqui tem uma listinha dos principais conceitos, e eu vou então nesses slides aqui dessa aula relembrar a vocês desses principais conceitos. Tá? Então, abstração, classes e objetos, comunicação por mensagens, herança, composição, polimorfismo e encapsulamento. Ok? Então vamos lá. Abstração é o principal conceito, né, da orientação a objeto. Abstração não é existe uma certa dificuldade em entender um pouco do que é abstração, tá? Mas resumindo, né, ela é a capacidade de revelar detalhes de um problema, ignorando outros que não são relevantes para o entendimento ou resolução daquele problema. Tá? Então, assim, uma boa abstração ela revela apenas os detalhes importantes de interesse para um determinado observador. Isso é bastante relacionado também com o conceito caixa preta. Mas o que é o sistema caixa preta? Ou o conceito caixa preta? É simples de ser entendido e ele é muito poderoso. Tá? E nós, a computação, sempre estamos utilizando ele, ou como usuários, ou fazendo alguma coisa, né, que envolve esse conceito. Então, o conceito de caixa preta é o seguinte, bastante simples. Suponha que você tenha uma caixa. Essa caixa, ela faz alguma coisa, ela entrega para você alguma funcionalidade, algum resultado. Entretanto, para que ela funcione, você tem que dar como entrada para ela alguma coisa e ela vai te entregar como saída também alguma outra coisa. Tá? Muito bem. A coisa mais interessante do conceito caixa preta e o que é importante em termos de
de abstração é o seguinte: ela está pronta para ser usada sem que você conheça os detalhes internos do funcionamento dela. Tá? Isso é um conceito importante de abstração, tá? Porque a abstração é justamente você estar escondendo detalhes que não interessam do ponto de vista de alguém. Ok? Então, para o usuário dessa caixa preta, pouco importa como que ela trabalha internamente para entregar, né, o serviço, para entregar o resultado esperado. O que o usuário da caixa preta precisa saber é o que ela precisa de entrada, né, quais são os elementos que ela precisa de entrada, quais são os valores que ela precisa de entrada, qual é o tipo dos valores que ela precisa de entrada, né, e o que ela te dá de saída, e qual é também, assim, como é que ela entrega essa saída, como que eu pego a saída para trabalhar com ela. Tá? Então, fazendo um paralelo bastante fácil de entender em termos da computação, pense em, por exemplo, uma biblioteca, tá, que ela tem algumas funções que você pode usar. Então você está programando, tá, você importa a biblioteca, essa biblioteca tem ali certas funções, né? Então uma função ela se utiliza do conceito caixa preta. Por quê? Porque essas funções de bibliotecas, você utiliza elas, mas você não vê como que a implementação dentro foi feita, né? E, na verdade, não interessa para você, porque você naquele momento, você apenas quer se utilizar de uma função, não interessa os detalhes internos dela, ok? Muito bem. Então, se uma função, por exemplo, que calcula a raiz quadrada, né, você importa a biblioteca lá de matemática, né, ela tem essa função de raiz quadrada. O que ela precisa, né, para funcionar? Ela precisa que você dê como entrada um número, né, para que ela calcule a raiz quadrada daquele número que foi entrado. Tá? Então, o conceito caixa preta está em todos os pontos, né, em todas as situações da computação. Tá? Então, podemos encontrar esse conceito na computação, não também apenas na computação, mas em vários setores, né, da sociedade. Sempre existem níveis de abstração e você sempre tenta ficar escondendo os detalhes, né, do usuário, de um determinado tipo de usuário. Tá? E quanto mais você esconde, geralmente você tem mais sucesso, porque quanto mais você esconde, mais fácil fica de utilizar. E quanto mais fácil fica de utilizar, você atinge determinadas categorias de usuários, né, que não precisam, por exemplo, saber de computação, né, para se utilizar daquele serviço. Ok? E aqui vai mais um exemplo alto nível e interessante do que a abstração. Essa figura, ela representa muito bem o conceito de abstração. Então observem, nós temos aqui um elemento, nesse caso é um gato, e nós temos duas pessoas, né, duas mulheres aqui interessadas nesse elemento que é o gato. Entretanto, né, nós temos uma vovó, né, então uma pessoa que assume um papel de vovó e uma pessoa que assume um papel de veterinária. Então veja, o mesmo elemento, do ponto de vista da vovó, ela simplesmente vê o que ela quer ver, né? Então ela abstrai todos os detalhes internos do gato. Para ela, o que interessa é o gato ser um animal fofinho, que ela possa acariciar e que possa ser companheiro dela. Ok. Não interessa para a vovó os detalhes internos do gato, né, os órgãos dele ou como que, se o gato está funcionando bem internamente. Do ponto de vista da veterinária, né, quando ela está exercendo o papel de veterinária, não interessa também se o gato é um gato bonito, fofo, ou se é um gato feio. Tá? Então, do ponto de vista da veterinária, ela ignora todos esses detalhes relacionados com a fofura do gato. Tá? Então, podemos dizer também que ela abstrai esses detalhes de fofura do gato e ela se concentra apenas em outros detalhes, que são justamente os detalhes, né, do funcionamento interno do gato, se ele está bem, né, em termos de saúde.
Tá? Então observe que abstrair, né, e o conceito de abstração é justamente você revelar detalhes que lhe interessam de um determinado ponto de vista e você ignora os outros detalhes, de forma que aqueles detalhes não te atrapalhem, né? Se a vovó estivesse olhando para o gato e ela visse as duas coisas, obviamente os detalhes internos do gato iriam atrapalhar ela. Ela não quer ver, então ela se concentra no que realmente ela quer, né, extrair desse elemento que é o gato. Do mesmo jeito, a veterinária, ela observa apenas aquilo que ela quer e ela abstrai, ela não quer saber, não interessa naquele momento para ela, né, se o gato ele é fofinho ou não. Ok? Continuando agora com um exemplo um pouco mais relacionado, né, com computação, né? Nesse slide vocês podem ver, nós temos aqui um diagrama de caso de uso, um diagrama de colaboração, um diagrama de sequência e um diagrama de classe. Isso também é um exemplo muito bom com relação à abstração. Por quê? Porque um sistema, por ele ser algo complexo, você pode ver o sistema de vários ângulos e você pode se concentrar em partes do sistema ou até mesmo em momentos do desenvolvimento do sistema que lhe interessam naquele momento. Então, por exemplo, quando eu estou olhando para um diagrama de classe, eu estou analisando o sistema em termos das classes que ele tem, dos atributos e métodos que ele tem e dos relacionamentos estáticos que ele tem. Então, o diagrama de classe é uma visão estrutural do sistema. Ele não revela detalhes comportamentais, detalhes de chamadas de métodos, por exemplo, do sistema. Já diagramas como de sequência e colaboração, eles têm justamente esse outro objetivo, de revelar, né, como é o comportamento do sistema para a realização de um determinado caso de uso. Ok? Então, para que o sistema realize uma determinada funcionalidade, né, nós devemos nos recorrer aos diagramas de comunicação, que são diagramas de sequência ou de colaboração, tá? Porque nesses diagramas o objetivo justamente deles é não mostrar nada da parte estática, mas revelar, né, como se dá a sequência de chamada de mensagens, a sequência de chamada de métodos para a realização de uma determinada funcionalidade. Tá? Então, perceba que cada diagrama, né, tem enfoque e ignora outros detalhes. Então, ele abstrai outros detalhes. Um diagrama de caso de uso também. Tá? Ele ignora todos os detalhes estruturais e mais comportamentais. E o objetivo do diagrama de caso de uso é apenas, né, revelar as principais funcionalidades do sistema. Tá? Em termos, né, dos casos de utilização que aquele sistema ele possui. Tá? Então esse é um bom exemplo, né, relacionado com a nossa área, de onde que a abstração, né, está presente. Ok, continuando aqui, apenas em termos de curiosidade, né, o termo abstrato, né, no dicionário Aurélio, qual é a definição que ele é apresentado lá, né? Abstrato é o que se considera existente no domínio das ideias e sem base material, que designa uma qualidade separada do sujeito. Veja que a palavra separada é justamente um ponto aqui em que dá essa ideia de que, né, separa-se, né, alguma coisa do sujeito. E aí você vê aquela qualidade dele separada, né? Então você está abstraindo os outros detalhes. Ou, né, que designa ideias, qualidades, estados, ações, por oposição a algo concreto. Né? Então, abstrato também é algo oposto ao concreto. Né? É algo que fica realmente ali nas ideias, nas qualidades, estados e ações. Ok? Muito bem. Então, assim, do nosso ponto de vista, sempre será mais fácil trabalhar com algo que já tenha sido abstraído. Né? Por quê? Porque você vai ter em mãos
apenas realmente os detalhes que lhe interessam naquele momento. E aí, pensar também, manusear e raciocinar em termos de abstrações traz muitas vantagens. Tem alguns outros exemplos de abstrações, né, que são colocados aqui. Programação orientada a agentes, programação orientada a aspectos, camadas, módulos, componentes, né, Model View Controller, né, que você já talvez tenha ouvido falar. Mas tudo isso são abstrações. Por que são abstrações? Porque, mesmo vocês não conhecendo, é possível, né, de entender. Então veja, a programação orientada a agentes, ela permite que você desenvolva um sistema, tá? E os principais módulos do sistema são agentes. O que são agentes? Agentes são módulos que eles têm comportamentos quase que autônomos para a decisão de algumas coisas. Então, na hora que o sistema está operando, né, esses módulos, né, chamados de agentes, eles têm ali um comportamento, tem crença, tem um belief e tal. Mas quando você abre o código-fonte, né, a única coisa que você vê ali, muitas vezes, né, são classes, atributos e métodos. Então, agente é uma coisa que, né, nas linguagens tradicionais, pelo menos, ela não existe. Né? Não existe numa linguagem de propósito geral um elemento lá dentro chamado agente. Assim como não existe lá dentro um elemento chamado camada. Né? Então, quando a gente diz que um sistema ele é organizado em camadas, quando a gente abre o código-fonte, você não tem um elemento lá chamado camada. Então, camada é uma abstração. Né? Como você vai implementar uma camada? Geralmente usando um pacote, né? Um diretório. Né? Aquilo para você vai ser uma camada. Ou até mesmo uma classe. Certo? Que você considera aquilo como sendo uma camada. Então, o que caracteriza aquele elemento como sendo uma camada não é, na verdade, o elemento da linguagem que você está utilizando, mas muitas vezes é como que você está utilizando ele que o caracteriza como sendo uma camada, que o caracteriza como sendo um agente, que o caracteriza como sendo um componente. Ok? Então, é nesse sentido que a abstração nos interessa bastante para nós. Mas por que tudo isso é importante? Porque quando você tem um elemento, né, uma abstração dessa como uma camada, fica muito mais fácil de você tanto conversar com outros, quanto entender de um ponto de vista mais alto, né, o sistema em si. E isso facilita a organização e traz também benefícios em termos dos atributos de qualidade. Muito bem. Entrando mais especificamente, né, em coisas da orientação a objetos. Orientação a objetos, como vocês já conhecem, né, os principais elementos são classes e objetos. Tá? Então não preciso nem me estender muito, né, com relação a isso. Tá? Então classes tem esse nome de classe justamente porque tem o objetivo de agrupar, né, vários objetos dentro daquela classe. Então classe pessoa, produto, hotel, reserva, pedido, né, são exemplos de classes. E os objetos são, na verdade, o quê? São instâncias daquela classe. Tá? Então, fazendo um paralelo bastante claro, né, com qualquer linguagem de programação, uma classe é a variável, né, e os objetos são as instâncias daquela variável, são os valores daquela variável. Tá? A única diferença é que a classe é uma variável composta, é uma variável que agrupa, né, outros elementos ali dentro e também tem comportamento. Tá? Também pode colocar método ali. Tá? Mas continuando, bom, aí outro conceito de orientação a objetos são as mensagens. Então, observe também o seguinte, né, uma mensagem, o que é uma mensagem? Quando a gente fala em termos de orientação a objetos, né, e se fala em termos de conceitos, utiliza-se a palavra mensagem. Tá? Por quê? Porque justamente é a questão da abstração. Né? Nós queremos mostrar que na orientação a objetos é possível que os objetos troquem mensagens uns com os outros. Tá? Então esse é o conceito mais alto nível. Né? É bonito, é interessante você pensar dessa forma, porque você realmente tem um entendimento diferenciado ali do seu design. Né? Então imagina um sistema em operação. Né? Um sistema, quando ele está funcionando, né,
Métodos são chamados com muita frequência, né? Então um método chama outro, esse chama aquele, um é chamado dentro daquele, assim por diante. Então, isso na verdade é que são as mensagens. Então, assim, quando a gente fala que objetos conseguem trocar mensagens, então, nada mais é do que um método chamando um objeto chamando um método de outro, tá? Então, assim, em termos de implementação é isso. São chamadas de métodos, tá? Muito bem. E aí, sempre essa operação é executada, né, dentro da classe com base nos dados de alcance naquela hierarquia de classes. Então, quando uma mensagem é enviada, o que nada mais é do que um método, aquele método é executado dentro do alcance daquela classe onde ele está. Tá? Muito bem. Como fazer os objetos conversarem, então, é por meio de troca de mensagens. Né? Para que uma mensagem seja enviada, deve existir sempre um canal de comunicação entre os objetos. Tá? Isso é concretizado na forma de um relacionamento entre as classes. Então, assim, para que você tenha um objeto cliente e ele possa mandar uma mensagem para um objeto produto, tá? Dizendo que aquele cliente ele deseja aquele produto, que ele quer recuperar aquele produto, algo assim, precisa existir um relacionamento entre essas classes. Né? E aí sempre as questões acabam sendo aquelas, né? Quais classes que eu devo criar, quais atributos elas devem conter, como que eu devo relacionar essas classes. Né? Devo relacionar ali com associação, com generalização, com dependências, né? Devo criar uma interface específica, né, para aquela classe ou não, 2 interfaces, 3, como é que eu devo, entendeu? Criar esse meu design de forma que eu facilite evoluções e manutenções. Okay? Muito bem. Aqui eu tenho uma representação, tá, que mostra um pedaço de um diagrama de colaboração da UML, tá, que é essa parte superior aqui. Tá? E aqui embaixo eu tenho o código-fonte que representa esse diagrama. Tá? Isso aqui é importante que vocês observem bem, tá? Porque durante a disciplina vocês provavelmente vão ter que usar isso. Tá? E aí é interessante que quando vocês estiverem modelando no ML, vocês tenham consciência do que vocês estão fazendo. Muito bem. Então veja, quando a gente olha para essa representação gráfica, o que nós vemos aqui então é um controlador e um cliente. Tá? Observe que, né, pegando aqui de exemplo, né, tem uma palavra do lado direito desses dois pontos e uma do lado esquerdo. Tá? Do lado direito é o nome da classe. Do lado esquerdo é o nome do objeto. Tá? Então isso significa que lá durante a execução do seu programa foi criado um objeto, né, deu new lá, instanciou um elemento em memória, foi criado um objeto chamado CLI do tipo cliente. Tá? Então existe uma classe chamada cliente e durante a execução lá em runtime foi criado um objeto chamado CLI. Desse lado aqui está constando apenas o nome da classe, não tem o nome do objeto, mas essa caixinha, por ter esses dois pontos controlador, significa que é um objeto aqui, mas que não tem nome, tá? Então é um objeto anônimo, ok? Possivelmente porque não me interessa também saber qual é o nome do objeto aqui. Muito bem, aqui nós temos uma ligação entre esses dois objetos, tá? Que é chamado de link. Tá? E aqui em cima do link tem uma seta, tá? Que é a mensagem. Essa mensagem nada mais é do que o método, como eu já disse, né? Em cima da mensagem tem o nome do método, que é o calcular dívida, tem aqui o tipo de retorno do método, tá? E tem também aqui uma variável que recebe o resultado desse método. Tá? Então esse método vai retornar para mim um valor float, e esse valor float vai ser armazenado dentro de valor dívida. Tá? Então, quer dizer, essa variável ela existe lá dentro do programa. Tá? Alguém está chamando o método calcular dívida, né? Então o método calcular dívida ele existe na classe cliente. Alguém dentro de controller está chamando esse calcular dívida. Tá? E o resultado é armazenado dentro desse
dessa variável chamada valor dívida. Muito bem, como é que a gente olha aqui no código-fonte? Isso aqui é Java, tá? Mas é fácil de entender. Então eu tenho a classe controlador, tá? Então se eu tenho um objeto controlador, eu tenho uma classe controlador. Se eu tenho um objeto CLI, eu tenho uma classe cliente, tá? Então eu tenho as duas classes. Então isso existe lá no meu código-fonte. Na classe controlador, eu tenho um método M, não dá para ver esse método M aqui, mas, quer dizer, eu tenho algum método com algum nome. Por quê? Porque em algum momento eu estou chamando calcular dívida. Só dá para chamar método dentro de outro, tá? Então, veja, dentro do método M do controller, eu estou chamando aqui o calcular dívida do meu objeto CLI. Perceba que o objeto CLI, ele, em algum momento, teve que ser criado, tá? Não está explícito lá no diagrama, tá? Mas em algum momento ele teve que ser criado. Então, estou chamando o calcular dívida para o meu objeto CLI. Então, observe como que é importante de você entender, importante de você ler esse diagrama quando ele aparece, tá? Perceba, apenas esse CLI.calcular dívida é a mesma coisa que isso aqui, ó, CLI, né, ponto calcular dívida. Você está mandando essa mensagem para o objeto CLI. Tá? Isso é um envio de mensagem. Tá? Estou falando para meu objeto CLI. Ô cliente, calcula para mim a dívida. Tá? Então assim, quem está mandando a mensagem é o controller, é o objeto controller que está mandando essa mensagem para o cliente falando, ó, calcula a dívida que eu quero saber, né, o valor da dívida, que é armazenado nessa variável aqui. Então perceba que uma coisa, né, é o conceito, né, é a troca de mensagens entre objetos, né? Outra coisa é como que isso realmente é implementado, tá? Então assim, fica muito fácil entender, dizer, quando você explica para alguém, olha, a orientação de objetos é troca de mensagem. Tem um objeto, quando esse objeto ele precisa de alguma coisa, ele se utiliza de um serviço da outra, ele manda uma mensagem pedindo. Né? É muito simples isso, né? Ó, calcula a dívida para mim. Tá? Perceba como abstrair desse jeito fica mais fácil. Agora, quando você olha para a implementação, fica mais difícil explicar. Né? Quer dizer, para acontecer isso, você tem que ter duas classes, as classes têm instâncias, né? E aí, assim, para que uma mensagem seja enviada, esse método precisa estar declarado dentro da classe cliente, né? Lá dentro tem o cálculo da dívida. Para chamar, eu tenho que instanciar um objeto cliente aqui, e aí por meio do objeto cliente é que eu consigo chamar aquele método lá, tá? E tudo isso significa, né, que o controlador está mandando uma mensagem para o cliente, ok? Muito bem. Continuando, então, nós temos também aqui o conceito de composição e agregação, tá? Dois conceitos importantíssimos também, tá? Fazem bastante relação com aquelas aulas, aquelas videoaulas que eu estava explicando no ML, tá? Então vamos lá. Relacionamentos de agregação e composição são bastante similares e, como eu adiantei naquelas videoaulas, eles são tipos de associações, tá? Então a implementação deles é a mesma coisa, né, que uma associação. Bom, quando é que a gente usa esses relacionamentos? Né? A gente usa quando o conceito todo parte está presente. Tá? Mas o que é esse conceito todo parte? Tá? O conceito todo parte é quando você tem conceitualmente, tá, uma coisa, tá, e aí você tem partes, né, pequenas dessa coisa, tá, que compõem aquela coisa. Tá? Então, se você tem, por exemplo, um computador, né, o conceito computador ele é composto de partes. Né? Quais são as partes de um computador? Então, nós podemos falar, por exemplo, que as partes do computador são tela, CPU, mouse, teclado. Tá? Então, juntando essas partes, eu tenho uma abstração, um conceito maior chamado computador. Tá? Então, isso é o conceito toda parte. Quando você identifica, né, esse conceito todo parte no seu design, né, no seu diagrama, tá, de classes,
você pode se utilizar então desse conceito de orientação a objetos, né, e desse tipo de relacionamento entre os elementos. Né? Bom, então continuando aqui, a semântica que determina esse relacionamento é que uma entidade é formada pela junção de suas partes, como eu já disse. A composição é um tipo especial de agregação, tá? Em que o tempo de vida das partes é dependente do todo. Tá? Isso vai ficar um pouquinho mais claro aqui para frente. Fundamentalmente, o objetivo é permitir que um objeto possa ser composto por seus atributos normais e também por outros objetos. Tá? Então veja, eu tenho aqui um exemplo de agregação. Tá? O relacionamento de agregação, ele é esse relacionamento aqui, que no final dele, ou numa das pontas dele, nós temos esse diamante. Tá? Então isso significa o seguinte, que curso ele é o todo, tá? E que um curso ele é formado por professor, né? Um professor, tá? E um determinado número de alunos. Tá? Então isso é, né, o conceito todo nesse caso é curso, e as partes são aluno e professor. Ok? No caso de composição, qual é a diferença? A diferença gráfica é que na composição esse diamante é preenchido, tá? Não é, né, vazado, né, como esse da agregação normal. E um ponto importante aqui é o seguinte, a diferença entre eles é também relacionada com a exclusão dos elementos. Tá? Então, na composição, o tempo de vida das partes depende do tempo de vida do todo. Isto é, as partes não existem ou não fazem sentido sem o todo. Tá? Então, nesse caso aqui, como está modelado com composição, significa o seguinte, quando eu excluir um objeto ambiente de modelagem, não faz sentido eu excluir um ambiente de modelagem, um objeto desse, e os objetos paleta de navegação daquele ambiente permanecer na memória. Tá? Não faz sentido a área de desenho, que ela só era daquele ambiente de modelagem, permanecer também no sistema. Também mesma coisa para a barra de ferramentas e caixa de propriedades. Então observe, né, o que eu estou dizendo é, eu tenho um ambiente de modelagem, eu tenho uma caixa de propriedades que ela pertence a esse ambiente, tenho uma paleta de navegação que pertence a esse ambiente, uma área de desenho que pertence a esse, e também barra de ferramentas. Tá? Então nesse caso, quando eu excluo esse objeto ambiente de modelagem, como esses elementos aqui, eles faziam parte daquele único ambiente de modelagem, não faz sentido eles continuarem, né, no sistema. O conceito de herança, vocês provavelmente já estão mais acostumados, tá? Não vou entrar em muitos detalhes também. Tá? Então ele é representado, né, geralmente por uma seta desse tipo, tá? Onde nós temos a classe pai, temos também as classes filhas aqui embaixo, tem também o conceito aqui de especialização e generalização, que eu também já expliquei em vídeos anteriores. Tá? Aqui nós temos outro exemplo de herança, né? Então um cliente, né? Ele pode ser um cliente físico ou um cliente jurídico. Tá? Lembrando que para você identificar um relacionamento de herança, quando você está modelando um sistema, nós temos que fazer aquela pergunta, que a pergunta é tá? Se a resposta for sim, possivelmente, tá? Você deve se utilizar de uma herança entre essas classes. Então aqui, por exemplo, né, um cliente jurídico, ele é um cliente? Sim, cliente jurídico é um cliente. Tá? Cliente físico é um cliente? Sim. Tá? Então, os atributos código-nome estão aqui na classe pai, porque tanto o cliente jurídico quanto o cliente físico possuem código-nome e também esse método que mostrar dados. Tá? Então, quer dizer, os dados, tanto dados quanto comportamento que são comuns aos filhos, ficam na classe pai, porque eles herdam, né, esses
esses atributos e métodos, tudo que está na classe Py. Muito bem. Um outro conceito super importante na orientação a objetos é o conceito de polimorfismo, né? Também relacionado com o conceito de sobrecarga. Muitas vezes, né, sobrecarga, na verdade, é até confundida, mas sobrecarga não é o polimorfismo puro. Tá? O polimorfismo puro é muito mais poderoso e é praticamente um dos conceitos mais importantes da orientação a objetos. Tá? É o que dá, na verdade, todo o poder de flexibilidade a um sistema. Vocês vão ver depois que os design patterns, a grande maioria dos design patterns, não todos, eles se utilizam grandemente de polimorfismo, porque o polimorfismo é que dá flexibilidade, né, para o projeto. Muito bem, então tem dois tipos, sobrecarga e polimorfismo. A sobrecarga é muito simples, ela refere-se apenas à capacidade de uma mesma operação realizar funções diferentes dependendo do objeto que a chama. Então, a sobrecarga é quando você tem um método, métodos com o mesmo nome, e o que diferencia nesses métodos são os parâmetros dele. Tá? Então, isso é chamado de sobrecarga. Tá? Então, nesse caso aqui, o atualizar dívida, ele, se você não passar parâmetro, ele faz uma coisa. Se você passar um parâmetro, ele ainda faz a atualização da dívida, mas agora levando em consideração um determinado valor que foi passado por parâmetro. Então, ele tem um comportamento um pouco diferente. E, nesse caso aqui, passando dois valores, ele também faz uma outra coisa, apesar de também atualizar a dívida. Ele atualiza a dívida, mas ele faz algo um pouco diferente, porque ele recebe dois valores. Tá? Então, por que isso também é conhecido e chamado como polimorfismo? Porque, teoricamente, você está se utilizando do mesmo comportamento, né, de atualização da dívida, nesse caso, né, e que são três, e são três, quer dizer, o mesmo comportamento, ele se adapta, né, dependendo da quantidade de parâmetros que você passa. Mas, teoricamente, tá, é uma atualização de dívida, então, quer dizer, é um objetivo só, né, que ele se comporta diferente, né, dependendo do jeito que você chama. Tá? Então, mas isso aqui é sobrecarga, tá? Não é polimorfismo puro. O polimorfismo puro, também chamado como polimorfismo de subtipos, tá? Ele é o fornecimento de uma única interface a entidades de diferentes tipos. Tá? Então, um tipo polimórfico é aquele cujas operações podem ser aplicadas a objetos de tipos diferentes. Tá? Então, muito bem. Primeiro ponto, para você ter polimorfismo puro, você tem que ter uma herança. Porque você tem que ter um supertipo. Tá? Quando você tem uma herança dessa forma aqui, o supertipo aqui é o cliente. Tá? Por quê? Porque cliente, assim como o próprio nome diz, né, o cliente jurídico é um cliente e cliente físico também é um cliente. Ok? Muito bem. Então, o primeiro ponto é esse. Para ter polimorfismo, nós temos que ter herança. Tá? Observação, portanto, não é apenas herança, mas qualquer tipo de relacionamento que você tenha um supertipo para uma classe. Tá? Isso se aplica também para interfaces. Tá? Quando você tem uma classe que ela tem uma interface, tá? Essa interface também funciona como um supertipo para aquela classe. Muito bem, nesse caso aqui, vejam só, né? Eu tenho aqui uma classe chamada gerenciador de clientes, ela tem um método chamado somar dívida a todos os clientes, que recebe como parâmetro um vetor de clientes aqui. Tá? E ela tem uma dependência com cliente, uma dependência com essa hierarquia. Tá? O ponto principal do polimorfismo é justamente esse aqui, veja. Eu recebo aqui um vetor de clientes. Dentro aqui nesse for eu faço uma varredura nesse vetor de clientes, tá? E aí eu pego cada cliente que está dentro do vetor de clientes, armazeno em C, tá? E aí eu utilizo esse cliente C para chamar o método calcular dívida.
Aonde está o polimorfismo nesse ponto? O polimorfismo nesse ponto, tá, está justamente no fato de que cliente jurídico tem uma forma de calcular dívida, cliente físico tem uma outra forma de calcular dívida. Mas perceba que isso não está sendo diferenciado aqui, ó, dentro desse método, tentando diferenciar, tentando adivinhar ou tentando identificar se o cliente é físico ou jurídico. Perceba que o fato, né, de eu ter um supertipo para as duas classes me permite tratar as duas de forma homogênea. Tá? Aqui dentro desse código eu não tenho nenhuma dependência com esses tipos filhos. Eu não tenho nada aqui, ó, que não tenho nada aqui que remeta, né, a cliente jurídico ou cliente físico. E mesmo assim eu consigo calcular a dívida de quando é cliente físico e de quando é cliente jurídico. Por quê? Porque dentro desse vetor de clientes, né, que vai chegar aqui, e não está sendo mostrado aqui, tá? Esse código também é Java, mas dentro, né, desse vetor de clientes, lá dentro, todos os objetos colocados lá dentro são do tipo cliente. Tá? Não tem diferenciação de cliente físico e jurídico. Isso também é possível, por quê? Justamente por causa da herança, porque todo cliente físico ele é um cliente, todo cliente jurídico é um cliente. Então, o físico cabe dentro de cliente e jurídico também cabe dentro de cliente. Então, todo lugar que você declarar uma variável do tipo cliente, se você passar para ela um cliente físico, encaixa. Todo lugar que declarar cliente e passar para ela um cliente jurídico também encaixa. Tá? Então, você pode manusear cliente físico e jurídico por meio dessa interface que foi criada chamada cliente, que é um supertipo para os dois de baixo. Ok? Então, por isso que aqui, olha, a hora que eu chamo o calcular dívida, tá? Nesse momento da execução do sistema, é que ele percebe, né, se o objeto que está aqui, se for cliente jurídico, ele vai executar o mostrar dados do cliente jurídico. Se o objeto que está aqui for de cliente físico, ele vai chamar o calcular dívida do cliente físico. Tá? Então veja, isso sim é um polimorfismo claro. E isso traz vantagens enormes. Por quê? Imagina o seguinte, esse código aqui, ele é totalmente inconsciente da quantidade de filhos que tem a classe cliente. Aqui tem 2, mas poderia ter 10, 20. Tá? Mais bonito ainda é o seguinte, né? Esse código aqui não sofre impacto nenhum se novos tipos de clientes forem adicionados. Se amanhã ou depois o sistema tiver que ser alterado e você tiver que acrescentar aqui mais uma classe filha de cliente, esse método aqui, ó, não precisa ser modificado e ele vai continuar calculando a dívida, inclusive agora para os novos tipos que foram criados. Tá? Isso é o polimorfismo bonito, isso é o polimorfismo real, e isso é o polimorfismo que vocês têm que entender de cabo a rabo para entender os padrões de projetos que vocês vão aprender. Ok? Muito bem, tudo isso, tá, é possível por meio, né, pela existência do Dynamic Dispatching, tá? Que é justamente, ele faz o binding, né, dos objetos da mensagem e dos objetos em tempo de execução. Tá? Então, isso distingue bastante objetos de suas estruturas, as quais possuem um conjunto fixo de implementação para todas as instâncias. Em outras palavras, para um método com o mesmo nome, mais de uma implementação pode ser executada. E no caso do Static Binding, é quando é como se aqui você já estivesse atrelando, né? Se aqui você tivesse que ter instanciado um cliente físico para chamar o calcular dívida, aí você estaria fazendo um Static Binding, porque aí você já instanciou o objeto, né? E aí você já está chamando exclusivamente aquele método que está implementado dentro daquela classe. Tá?
Agora, aqui é um binding dinâmico, né? Porque só em tempo de execução é que ele vai realmente saber qual método calcular dívida ele vai chamar. Outra observação importante aqui, isso só é possível porque eu declarei aqui o método calcular dívida abstrato, tá? E ele é sobreposto, né, aqui nas classes filhas, obviamente. Ok? Muito bem. Com relação ao ocultamento de informações, né, e visibilidade, há 4 tipos, né, privado, protegido, público e de pacote. Privado, protegido e público são os mais convencionais, mas pacote é um dos mais importantes também, tá? Justamente para você, como um bom, né, designer orientado a objetos, né, você saber trabalhar com visibilidade de pacote, tá, é uma das partes mais importantes, tá? Quando é que ocorre a visibilidade de pacote? Quando os modificadores de acesso não são mencionados para uma classe, tá? Isso em Java, tá? Pode ter outras linguagens que isso seja diferente. Assume-se que a visibilidade do pacote, isso é, ela não é vista a partir de outros pacotes, tá? Então, visibilidade de pacote tá? Sendo mais sucinto na explicação, quando você tem um pacote, se você tem uma classe ali dentro, que a visibilidade dela, ou método ali dentro, que a visibilidade dele é de pacote, significa que aquela classe ou aquele método só são vistos dentro daquele pacote, tá? Um pacote que tenha do lado externo, tá? Quando ele importar esse pacote aqui, ele não vai conseguir ver, tá? Então você protege também, olha o controle que você consegue ter, né, em deixar visível ou não determinados elementos daquele pacote. Então por isso que é importantíssimo esse tipo de visibilidade também. Aqui só de novo, né, figura do gatinho lá, mostrando encapsulamento, tá? Encapsulamento, então, que é? Ele esconde os detalhes da implementação de um objeto, tá? Então, você se utilizar do privado, protegido, protected e visibilidade de pacote, você está trabalhando com encapsulamento, porque você está encapsulando, escondendo informações que elas não são legais, né, de ficarem visíveis a todo o sistema, tá? Então você controla muito melhor e isso traz uma série de benefícios em termos de manutenção. Okay?